A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O jornalista João Milanês, fundador do jornal Folha de Londrina, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Seu João, o senhor nasceu em 1923, Santa Catarina, seus pais eram lavradores. Sim, filho de gente de italianos. Papai já nasceu no Brasil, eu sou a terceira geração, e moramos do lado de Criciúma, Meleiro. Eu fui lavrador, comecei a minha vida com 6 anos. 6 anos já trabalhava na roça. Desde os 6 anos, eu, modéstia à parte, já era conquistador. Porque o cidadão que trabalha no campo, rápido que eu vou dizer, ele começa puxando o boi na carpinteira, depois ele quer pegar no arado, ele quer progredir. Então eu fazia isso, e comecei a minha vida assim. E até os 17 anos o senhor ficou na lavoura nessa cidade? Depois eu fui para trabalhar na própria nossa serraria, eu fui carpinteiro e marceneiro também. Quer dizer, também outro progresso meu. Também não quis mais ficar na lavoura, já peguei outra profissão. Aí eu ia seguir carreira militar, né? O senhor foi para o Exército? Para o Exército, morri em Ponta Grossa, 2 dias fiquei morto, é bonito morrer. Não senti nada, beleza, olha todo mundo, olha os amigos, olha, só não vê. Vê, mas não fala. Entendeu? Uma coisa impressionante. Quer dizer, quando o cidadão vê alguém em estado de coma, não fica com pena não, porque ele não está sentindo nada. É uma beleza. Quer dizer, a minha vida, mais base, mesmo a estrutura, talvez eu tivesse conseguido na roça. Porque eu digo que as minhas emoções eu gastei no cabo da enxada, suando, passando o rio a nado, matando cobra, levava revólver, espingarda. Quer dizer, o lavrador é um pós-graduação, um PhD. O bicho, você vê tudo na frente dele, derruba mato, tem que saber onde é que cai a árvore, para o lado que cai, fazer andaime lá em cima, para pegar a figueira, onde tem o lado mais menor, né? Então a minha vida começou assim. E depois deste susto, quando o senhor quase morreu no quartel em Ponta Grossa, como é que foi? O senhor desistiu do Exército? Desisti do Exército, porque aí eu fui até julgado em paz, em tempo de paz, tem a minha carteirinha que eu tinha, né? Porque, lógico, eu fui julgado capaz em tempo de paz. Quer dizer, se tivesse a guerra, que foi na época da guerra. Inclusive, quando eu fui para o Exército, fiz até um baile. Mas Milanês veio a guerra, eu vou para a guerra. O negócio é guerrear mesmo, que eu sempre tive vontade. Não é de guerrear, de matar ninguém, mas enfrentar as dificuldades, né? Aí eu voltei, não para minha casa mais, porque eu sou desse que quando sai de um lugar não deve voltar mais. E o senhor perdeu a mãe bastante cedo? Perdi a mãe com 6 anos de idade, né? Eu estava até ao lado dela. Aí eu fui em Criciúma com meu irmão, o Pedro Milanês, tinha a mina de carvão, meus parentes, e eu gerenciei a mina de carvão há alguns anos em Criciúma. Aí também não deu certo, depois a mina também, todas as minas tiveram problema depois da guerra, porque na época da guerra tudo valia, né? Aí eu digo, vamos para São Paulo, vou ver o que faço. Aí eu fui para São Paulo, aquele progresso terrível em 47, né? O senhor pretendia fazer o que em São Paulo? Eu ia trabalhar na construção civil, porque eu era um bom carpinteiro, um bom marceneiro, eu tinha emprego sobrando, né? Aí numa pensão que eu estava em São Paulo, num hotelzinho, né? O cidadão de Londrina, vamos para Londrina. Eu comecei a falar com ele, o que é que eu ia fazer. Vamos para Londrina, vender título de capitalização. Já me nomeou semi-inspetor lá, já me deu até um pequeno adiantamento. E peguei o trem e fui embora com ele. Mas antes disso, o senhor sempre foi uma pessoa de bastante atividade na juventude, jogava futebol? Ah, sim, eu jogava futebol, fui jockey, corria de cavalo. Cavalo, né? Eu sempre fui assim, na minha vida sempre foi assim, de conquista, né? Eu achava que devia ser o melhor jockey, o melhor jogador de futebol. Eu só parei de jogar de futebol quando eu vim a São Paulo, vi o campeão Federacha de onde jogar, o Leônidas. Eu digo, eu não vou ser jogador de futebol nunca, né? Aí parei de ser jogador de futebol e fui fazer outra coisa. Mas na minha vida, eu sempre lutei para fazer sempre o melhor. O negócio eu nunca faço pela metade, né? E eu, graças a Deus, tudo que não é bom para mim, que não é bom para o ser humano, eu não faço. Quer dizer, eu não bebo. Tenho até o meu chamado 10 mandamentos, né? Um deles que eu não fumo, não jogo, só jogo o tal de bridge, que leva 6 anos para aprender, tem poucos parceiros até. Já joguei em vários países do mundo, né? Que é um jogo matemático, um jogo difícil, né? Eu sempre digo, uma das minhas coisas é não beber, não jogar, não fumar, acompanhar todos os partidos, não pertencer a nenhum deles, porque não adianta, você não pode se integrar. E uma das coisas que eu sempre uso, eu me integro, só que não me entrego, né? Eu sou amigo do Milanês, igual lá me pede uma coisa que não é normal, eu digo, não, isso eu não faço. Ah, você é meu amigo? Sou, desde que sua coisa fosse correta, isso não tem problema nenhum. Esse espírito de dedicação, essa ambição por progredir no trabalho, isso vem desde jovem? Como é que surgiu? Ah, desde que eu me sinto por gente, eu sempre almejei coisa melhor. Sempre, eu atirava também, eu era um bom atirador, eu caçava.
eu me considerava um bom caçador, e talvez seja um pouco da família, porque não é porque eu seja descendente italiano, mas o italiano sempre foi muito, até agressivo, né? Talvez por causa das montanhas da Itália, né? O italiano que vieram para o Brasil, você sabe, 90% venceram, vieram com uma garra muito grande, quer dizer, uma garra de trabalho. E eu sempre tive isso na vida, quer dizer, não é nem uma vaidade, nem um elogio em casa própria, mas era o instinto meu, que graças a Deus eu tenho até hoje. Eu nunca fiz uma coisa por fazer. Ou faz bem feito ou não faz. Eu sempre digo, quando vai gente na Folha, que vai quase todo dia pedir emprego, ver o que dá, o que é que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, então faça só isso aí. Lute para isso aí, não mude de profissão, não. Você já aprendeu a fazer alguma coisa? Faça isso. Quer dizer, eu sempre achei que tem que fazer uma coisa só, mais ou menos bem feita, que não é tão fácil fazer bem feito. Aos 20 anos, você foi para São Paulo pensando em ser marceneiro, mas daí com o convite o senhor acabou indo para Londrina, trabalhar como vendedor de títulos de capitalização. O que era Londrina? Qual a impressão que o senhor teve dessa cidade? Tinha 17 mil habitantes, só tinha poeira. Eu tinha terno, inclusive, branco, sapato branco. Um dia usei o terno branco, ficou tudo vermelho. Eu até brincava, Londrina precisava, o bom era levar uma camisa na pasta e trocar a cada 4 quarteirão a camisa branca, porque chegava poeirada. Você que morou em Mandaguari, embora fosse pequenininho, você sabe da história, né? Então eu cheguei em Londrina, foi um choque muito grande, né? Mas como eu tinha esse princípio de nunca voltar, né? Se entregar jamais, né? Como diz aquele filme lá, né? Do Kung Fu lá. E eu então disse, vamos me integrar aqui. E comecei a vender título de capitalização. A primeira coisa que eu disse, como tinha muito japonês, como é que chamava título de capitalização em japonês? Saiken. Já aprendi, já comecei a vender Saiken para japonês, para todo mundo. O japonês, o descendente é bastante desconfiado, não é de muita conversa. Como é que o senhor conseguiu Isso eu já, em pouco tempo, eu encontrei a filosofia. Eu chegava, ele oferecia, ele dizia que não. Eu não perdia nem um minuto mais. Só me apresentava, dava o meu nome, e dizia, não quero. Tá, muito bem, obrigado, volto aqui outro dia, até ele amadurecer. Aí eu, a segunda vez ou a terceira, ele concordava. Não adiantava você chegar a teimar, como nós queremos convencer o nosso interlocutor, o nosso chamado comprador. Nada disso. O japonês diz não, até hoje. Não adianta nada, quando ele diz não, ele não faz mesmo. E eu vendi para todas as raças, tinha 44 nacionalidades em Londrina. Eu chegava, batia na porta, que hoje não se faz mais isso, que antigamente não se telefonava, foi para casa de ninguém, você sabe disso, né? Batia na porta, entrava, à noite, de madrugada, tudo, abria a porta estava aberta para todo mundo, né? Então eu vendi para professora, para diretora de colégio, que era um assunto, era um negócio bom, porque não tinha poupança naquela época. É um erro grande do Brasil, o Brasil ficou muitos anos atrasado por não ter poupança. Tanto que muita gente tinha aplicado dinheiro em outras coisas e perderam muito dinheiro. Podia ter colocado na poupança, que nós temos no Brasil, sabe que é um dos países que tem menos a poupança do mundo, não é isso? Porque nós não tínhamos uma tradição da poupança naquela época. Como era a rotina em Londrina, com tanta gente chegando, paulistas, mineiros, gente de todas as partes chegando para fundar uma cidade? Sim, é lógico, tinha gente de tudo quanto é canto, e lá se misturava. Tinha o bar líder, por exemplo, que nós éramos todos iguais. Você olhava para um, achava que ele era corretor, o outro podia ser lavrador, o outro podia ser médico, o outro podia ser advogado, mas você não distinguia no estilo nem da roupa. Era uma coisa toda igual. Tanto que toda sexta-feira à noite, o tio João, nós chamávamos de tio João do bar líder, o bar líder cabia 200 e tantas pessoas, ele dava uma sopa para todo mundo, uma sopa gorda, que chamava 1h da manhã, todo de graça. Era a homenagem que ele dava para os londinenses. E lá era misturado com advogado, com médico, engenheiro, prefeito, vereador. É lógico que aos poucos eu ia conhecendo, mas não tinha problema. Você chegava lá, cumprimentava, dava o nome, ótimo. No dia seguinte você já estava almoçando com ele, jantando, nem sabia o que ele era. Tem até uma história do Raul Mignone, tinha um amigo que chegou a Londrina, que era médico, frequentava o hospital, e não era médico nada, mas disse que era, vai precisar dizer que é, vai, né? Depois eu chego lá no Correia Neto, também dizia que era advogado, né? Aí ele foi a Porecatu, o Raul Mignone é um aristocrata, diretor da usina, né? Aí o cidadão deu dinheiro para ele entregar em Londrina. Leva esse dinheiro para mim para não entregar. Aí entregou o dinheiro, ele ficou com o dinheiro, não sei quanto é que era. Aí o cidadão reclamou com o Raul Mignone. Mas já teu amigo, você vinha sempre comigo aqui, mas ele vinha porque ele não tinha o que fazer. Eu convidava, ele vinha. O que é que ele faz? Nem sei. Onde é que ele mora? Também não sei. Nem ligava. Quer dizer, lá o cidadão não ligava para outra pessoa, não tinha família tradicional, aquela coisa, nada disso. Tudo era igual. E a riqueza? Se fazia rapidamente? A riqueza era correndo, né? Isso não tem a dúvida. Nós tivemos 1 bilhão e 600 milhões de pé de café. Teve um ano que teve 26 milhões de sacas de café limpo. Dão 75 milhões de café em coco. Você imagina, hoje nós produzimos 1 milhão e pouco, é uma fortuna, né? Sabe que é 25 milhões de sacas de café limpo. Armazéns, tem armazém
em Rolândia que você anda 10 minutos de carro para atravessar o armazém, quer dizer, foi uma coisa espetacular. A riqueza lá, você então fazia negócio na hora de, com $1 milhão, 2 milhões, também corria muito cheque, papagaio, era a história dos papagaios, né? Mas era gente toda dinâmica, para lá foram quem quiser, quem queria vencer na vida, não só do Brasil, como fora do Brasil. Foi o Eldorado do Brasil, toda a fama do Brasil era lá. Tinha gente na estação de São Paulo ferroviária com o nome, Londrina, vá para Londrina, com a placa assim, vá para Londrina, vá para Londrina. Que a Companhia de Melhoramento, que era Paranaque Plantation, veio com a tradição da Escócia, percorreu o mundo para fazer nova colonização, escolheu o norte do Paraná, que são as melhores terras do mundo, só tem lá e na Ucrânia igual, entendeu? A forma como foi feita esta colonização, esta venda facilitada das terras para os colonos que chegavam, o senhor acha que foi uma boa escolha? Foi isso que motivou essa forma de crescimento rápido? Nem tem dúvida, a Companhia de Melhoramento não rescindiu um contrato, vendeu 56 mil propriedades, não rescindiu um contrato só, porque ele vendia e com a própria produção o cidadão pagava. E era só 8 arqueiros, se você quisesse comprar outro, se tivesse um parente comprando no teu nome que ele descobrisse que não era, que eles não eram vendedores de terra, eles eram colonizadores, vieram para colonizar. Eles rescindiam o contrato. Então você imagina que 53% de estatística dos compradores de terra do Norte do Paraná eram ex-colono de São Paulo. Isso é importante, quer dizer, foram para lá para progredir, foram para lá para trabalhar, não foram para lá para especular. Quer dizer, a área da Companhia Melhoramento são 46 cidades, 300 quilômetros, quer dizer, cada 15 quilômetros tinha uma cidade. O que é que fazia a Companhia de Melhoramento? Ela abria uma cidade, fazia estrada, o Garcia ia de ônibus, levava, tinha lugar para a igreja, para a delegacia, para a escola, tudo certinho, era tudo bonitinho. Aí terminava aquela cidade, fazia nova cidade, quer dizer, primeiro Cambé, depois Rolândia, depois Araponga, tudo pertinho um do outro, mas tudo com estrutura. Então tinha estrada, tinha tudo, e lá ele podia já começar a se implantar e produzir. Vamos então para o nosso intervalo, depois vai contar para a gente da história do jornal Folha de Londrina. Vamos para o intervalo e já voltamos com Memória Paranaense, hoje com a participação do jornalista João Milanês. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O jornalista João Milanês, fundador da Folha de Londrina, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Seu João, o senhor falou da colonização, mas também houve uma colonização que veio a seguir no governo Lupion. Muitas terras foram entregues a colonizadores e houve muita briga também, houve muita presença do grileiro. Como é que foi essa nova fase? Você não tenha dúvida, quer dizer, quando o Lupion assumiu o governo, que ele assumiu o governo democrático, eu sou um pouquinho de Mané Ribas, nunca tive contato com ele, não. Foi uma grande figura. Há quem tem muita crítica contra o Mané Ribas, ele era uma pessoa espetacular, a história dele é muito boa. E o Lupion, então, foi até a Mandaguaria, convida a Companhia Melhoramento. Companhia Melhoramento, os diretores, Ari Moraes Garo, Gastão Mesquita, explicou como é que foi. Ele ficou entusiasmado para entregar o resto das terras. Tenha dúvida, se ele tivesse entregue o resto da terra, o Paraná hoje estaria o dobro de riqueza. Mas aí os amigos dele, não, com essas terras você vai ser presidente da República, aquela coisa toda. Aí entrou as colonizações mal feitas e as entregas de terra para grupos, inclusive o Ademar de Barro, ele deu para o Ademar de Barro como amigo, uma greva muito grande dos apertados. Aí começaram a ver grilo, morte, aquela região de Porecatu foi uma coisa terrível, né? O Bento Moreira da Rocha ficou apavorado quando assumiu o governo, foi a primeira coisa que ele quis fazer, criar um departamento de terra e lutou, né? Mas o Lupion, se tivesse feito aquilo, teria se consagrado. Mas não fez porque os amigos dele, os políticos, não, com essas terras você vai ser presidente da República, você tem quase a metade do Paraná, isso é uma riqueza poderosa. E muitas terras ainda tinham que ser legalizadas pelo governo federal, porque só o Senado que legalizava mais de 5 milhões de terra. E até hoje tem até isso, ainda tem litígio até hoje. Havia grileiros que vendiam para várias pessoas uma terra só. A mesma terra, e o governo do estado também entregava a terra também que não era dele. Também tinha isso, não era o Lupion, era o governo do estado, porque não tinha sido ainda liberada pelo governo federal. Então, a confusão foi muito grande, e nós brincávamos, nós cidadão vendia até o 4º andar. Então, vendia 3 vezes, quer dizer, os picaretas, né? Porque o que tinha de gente vendedora no Norte do Paraná foi uma coisa de louco, quer dizer, o que tinha de inteligente, gente lá, tanto que um cidadão chegou de São Paulo, quase com curso superior, diz, aqui eu faço a minha vida, eu faço a vitória, e chegou lá,
tacaram para ele 3, 4 terrenos que não existia e mais não sei o que, ele ficou louco da vida, foi lá numa empresa, mandou pintar uma placa assim, na entrada da cidade, iguais a você, que existe 10 mil, de brabo que ele dá, ficou bravo. Então igual, se tivesse malandro, era 10 mil malandros, se tivesse médico, era 10 mil médicos, se tivesse esperto, era 10 mil espertos, estava escrito, ele pagava imposto, iguais a você é que existe 10 mil. Ficou louco da vida e foi embora, sumiu. Então lá quem sabia menos era foguete do Sputnik. O senhor andou por todo o norte do Paraná, na década de 40, na época do desbravamento, só jipe, caminhão que circulavam por ali. Como é que eram essas estradas, as cidades sendo abertas? Eu tenho até história interessante, vamos falar de Moarama, que é lá no fim. Eu fui lá quando, no Carreador, nós descíamos de avião com a Companhia Melhoramento, me convidava sempre, eu tive sempre muita sorte, né? Aí desci no Carreador, depois foi criado o município, eu fui na instalação do município, aí foi criada a comarca, eu fui na instalação de comarca, aí eu fui para receber o título de cidadão honorário, quer dizer, um das casas, eu tenho mais de 50 títulos de cidadão honorário. Então eu percorria passo a passo, quer dizer, abria picada, eu estava junto. Qualquer região, toda ela, bom, são 50 anos, né, quase 51. Então, você vê que o Norte do Paraná tem isso, né? Londrina tem 60 e poucos anos, tinha 17 mil habitantes, toda a comunicação, mesmo Cascavel, Pato Branco, aquela região, tudo eu também participei, toda aquela área. E o jornal começou a circular naquela área, e andava de corrente, de carro encorrentado, que nós fazíamos 25 quilômetros, nós tínhamos 27 carros para entregar o jornal, fazia 6, 9 mil quilômetros por dia daqui a Nova York. O senhor não era da área, como é que surgiu a ideia do jornal? Como é que surgiu lógico, aquela história que eu vi, eu achei que podia entrar no jornalismo, porque eu vi os jornais no Brasil, embora não com grande capacidade para analisar, mas como um homem já meio treinado que eu era, já tinha passado por muita coisa, eu achava que os jornais, não só em Londrina, mas no Brasil, eram feitos para grupos. Tanto é que o jornalismo no Brasil não tem mais de 20 e poucos anos só. Antes o jornal, mesmo o Estadão era contra o Maluf, contra o Abdala, lembra mesmo? O Chateaubriand era contra o Matarazzo. Não era o jornal para o público. Eu achava que o jornal devia ser para todos. Porque Londrina fundaram 30 e poucos jornais. Não vingaram por quê? Fazia jornal mais para ele, o ego deles. Ou para grupo político. O grupo político, o grupo econômico, o grupo político. E não fazia o jornal para o público. O público não é burro, como eu digo até num dos mandamentos meus, diz que o público sabe analisar muito bem, entendeu? Tanto é que eu vou intercalar um pouquinho do jornal. Nessas próximas eleições vai ter uma varredura que vai haver, deve haver, e é bom que haja a reeleição para prefeito. Isso é uma coisa que tem que dizer. Eu acho que se o Congresso Nacional revogar isso, está errado. Aí o que não for bom nesses que completar os 4 anos vai desaparecer. E no próximo governo, mais 4 anos, o próximo presidente da República e os próximos deputados vai ser uma varreção, o que não for bom não vai ficar. Então aquela história de Londrina, do jornal era a mesma coisa, quer dizer, o jornal era feito para grupos, eu achava que o jornal devia ser feito até para criança, para adulto de 15 anos, 20 anos, 25, 30, 60, 70, foi isso que o segredo, digamos, não é segredo, né? Era o jornal para todos. Foi uma outra pessoa que veio com o senhor tentando convidá-lo para aderir a essa ideia. Certo. Como foi esse início? Do Nilson Rimo, você diz? O início, o convite para começar o jornal. Sim, o Correia Neto, é lógico. O Correia Neto veio a Londrina, que devia fazer o jornal para defender o governo do Dutra e não sei o quê, e procurou outras pessoas até para participar. E não tem, por razões diversas, não participou. Ele insistiu, e eu concordei, eu vou entrar no negócio. Aí começamos a fazer o jornal, para imprimir no Paraná Jornal, que era de lá, que eu tinha o jornal, já era diário, né? Imprimia no concorrente? No concorrente, fazia e imprimia. Aí o concorrente achou que nós podíamos ser um concorrente e não quis mais imprimir. Aí eu fui a São Paulo comprar uns tipos e fazia o jornal à mão e imprimia de 4 quarteirões do lado, assim, atravessando as 4 ruas. O senhor não tinha dinheiro na época? Não tinha dinheiro, eu comprei lá, me apresentei, me venderam. Na época era tão fácil, imagina, nem sabia quem eu era. Cheguei, vamos fazer um jornal em Londrina, eu preciso de uns tipos, e comprei, me venderam fiado. E eu, quando venceu, eu dei o dinheiro para o Correia Neto, porque não tinha banco, não tinha nada, não era na carteira. Aí ele não pagou, eu dei uma bronca nele, ele disse, mas não sei o quê, então vamos acabar com esse negócio de jornal. Você não serve para ser meu sócio. Então você vem e compra a minha parte. Que parte? Não tem parte nenhuma, não tinha nada. Aí eu tinha uma caneta chifre lá, dei para ele, tá pago. Aí, e ele foi embora. Mas era uma pessoa que eu acompanhou. Era uma publicação semanal, não existia nada que pudesse dizer que era... Não tinha nada, não tinha propriedade nenhuma, a única propriedade era os tipos, mas não tinha sido pago.
Não tinha nada. A máquina de escrever nem era nossa, tinha uma máquina de escrever que era emprestada também. Mas o senhor resolveu levar adiante a ideia? Daí eu achei que, porque eu vim de Santa Catarina, achava que a gente não devia fracassar, porque lá os italianos, mesmo o povo, antigamente, se você fizesse o negócio, daqui a pouco não fizesse mais, era considerado morto, né? Eu digo, não, pô, tem que levar avante essa história. Aí peguei outros amigos meus que participaram comigo, o Capitão Pimpão, Fulgêncio Ferreira Neve, Abdal Araújo, mas só para dar nome, para não ficar sozinho. E eu continuei sozinho toda a vida, e depois transformei em diário. E lógico, dificuldade, teve 200 dificuldades. Mas como o senhor era um bom vendedor, o passo principal foi vender a assinatura porque capitalizaria o jornal. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, primeiro tem que fazer isso. Quer dizer, se você não tiver gente que lê o jornal, não pode vender anúncio. Então, eu fiquei um ano inteiro de Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Porecatu, vendi 4.700 assinaturas. Sabe o que é isso? Naquela época, o Sardom acho que tinha 20 mil assinantes. Era uma deslumbrante. E ele mandava o jornal direitinho, era pelo correio primeiro. E isso foi a grande base, quer dizer, eu não precisava de dinheiro para fazer o jornal. Eu pagava R$200, que é bom dizer isso, para o advogado Moacir Arcoverde, para ele como é que escrever as 4 páginas. As 4 páginas que eu escrevia, 2,5, 3. Eu trazia todo, eu ditava o jornal para ele. E pagava adiantado, porque advogado eu gosto que paga adiantado, né? Aí eu também ganhava, que aí eu aumentava as páginas, 2 páginas por R$200, 100 cada uma. Aí era 2,5, ele queria cobrar mais, naquela época já tinha infração. Você vê, há 50 anos atrás já tinha infração, né? Já teve infração, já te paguei faz 1 hora, já tá pago a infração. O senhor era tudo então, era o repórter, era o vendedor, era o diretor do jornal? Não era que eu era entregador, isso é demagogia, né? Mas se alguém reclamava que não tinha recebido o jornal, que era assinante, eu ia correndo, mandava entregar e eu mesmo entregava. Como é que o senhor convencia um morador de uma cidade distante de que o jornal existia, que ele ia receber o jornal e que valia a pena fazer assinatura? Lógico, eu convencia porque primeiro eu ia com uma pessoa de credibilidade da cidade. Às vezes até o prefeito me acompanha. Eu chegava na prefeitura, estou fazendo um jornal, o jornal é municipalista, é um jornal para defender os interesses do Norte do Paraná, nós precisamos ter uma voz para todos. E a prefeitura, o prefeito às vezes saía comigo. Tinha dia que eu fazia 40 assinaturas num dia. Sabe 40 assinaturas? Chegava assim, era 100zinho cada assinatura, R$100. Nem sei quanto é que era naquela época, né? Mas era assim, eu fazia 40 por dia às vezes, assim. Era pente fino que nós chamávamos, assim. Chegava e me apresentava. 1948 foi o nascimento do jornal. Sim, senhor. 13 de novembro de 48. Quanto tempo para se consolidar, para o senhor achar que aquilo iria dar certo, isso ia funcionar? Nós dizíamos o seguinte, eu sempre tive muita fé. Agora, dias de incerteza tinha muito, porque não tinha estrada. Às vezes a rota já era rotativa, a rotativa estava pronta com as telhas, que nós chamávamos de telha, né? E o papel estava entre Uraí e Jataizinho, no Barro Preto, atolado. Aí nós íamos de jipe lá, porque jipe sempre... No Norte do Paraná tinha que ter jipe, avião e frequentávamos a zona meretriz, né? Tinha três religiões, entendeu? Aí eu ia de jipe lá, ou mandava, tirava o encerado da coisa, carregava as bobinas e botava na máquina, isso 8 horas da manhã. E as garotadas brigando, os entregadores, xingando aquela coisa, e eu apaziguando todo mundo. Às vezes eu dormia até no jornal, porque eu tinha medo que o pessoal saísse do jornal. Nós dizíamos assim, a Folha de Londrina é um milagre, só que se renova todos os dias. Era um milagre, né? No começo, 3 pessoas apenas. 3 pessoas trabalhavam na Folha, só 3. O senhor fazia também uma espécie de pesquisa. Quando o senhor ia até as cidades e ouvia das pessoas o que elas queriam de um jornal, o senhor fazia uma espécie de pesquisa já na época de opinião. Nem tem dúvida, eu fazia pesquisa e eu nunca contestava, eu só ouvia, porque a coisa bonita é você ouvir, entendeu? E eu reportava aquilo que realmente as pessoas achavam que era bom. Isso eu faço, modéstia à parte, até hoje. Eu brigo muito na redação, que às vezes é porque é o prefeito, não é o prefeito que tem que ser chamado badalado, tem que ser o que ele disse, porque nós temos no jornalismo, você jornalista sabe disso. Não importa quem diz, importa o que ele diz. Tem outra tese que nós fazíamos o jornal na calçada, às vezes a noite era quente, botava as máquinas na calçada na rua. Não importa onde você faz, importa o que você faz. Negócio de conforto, tem que ter ar-condicionado, isso é tudo papo furado para gente que não quer trabalhar. Agora, falando em conforto, quanto tempo levou para começar a ver retorno desse trabalho? Depois de 48, quando que começou a dar retorno? Isso, lógico, aos pouquinhos, sempre teve um pouquinho de retorno. Mas só que o retorno era feito só para colocar no jornal. O jornal tinha 8 carros e eu não tinha nenhum meu particular. Eu usava quando sobrava, quer dizer, eu sempre achei que a empresa, aliás, se dizia uma coisa no Brasil e era verdade, o dono do jornal era rico e a empresa era pobre. Só que eu inverti os papéis. O jornal que era rico e eu era pobre.
Eu nunca não tive, só depois de muito tempo que eu tive um carro que foi um Volkswagen para mim, meio particular. A presença do jornal na política, falando de política, tratando das coisas da cidade, isso veio logo a seguir? Ah, mas todo dia, tudo que acontecia na cidade, aquela história que eu sempre estava presente, né? Até o Aristides Souza Melo ficava admirado. Milanês, eu não vejo você escrever nada, e no dia seguinte, às vezes era 5 horas, 6 horas, e no dia seguinte sai tudo o que aconteceu aqui, como é que você fez? Eu gravei, eu tenho gravador na cabeça, né? Então eu fazia tudo o que acontecia na cidade, isso eu faço até hoje, tem dia que eu vou a 7 reuniões, isso há pouco tempo, até brinco muito, assisti das 3 horas da tarde às 10 da noite, 18 discursos. Senador, prefeito, governador, vice-prefeito, deputado federal, diretor do hospital, médico, sabe que é 18 discursos? Eu quietinho lá, porque eu sou um bom ouvinte. Às vezes, se você aprender, tem que ouvir, né? Quando você vai na escola, tem que um bom ouvinte. Então, a Folha de Londrina sempre retratou as causas e as coisas da região. Até hoje não é, mas ele foi um grande municipalista. O senhor sempre gostou bastante de conversar, se deu bem com as pessoas, e o senhor considera que esse trabalho de relações públicas, o senhor era chamado de embaixador do jornal e até da sua cidade, isso ajudou o jornal a se consolidar? Mas nem tenha dúvida, eu era conhecido mais às vezes do que o jornal. Porque é muito mais fácil um jornal de uma capital ir para o interior. O duro do jornal do interior é vir para a capital, ser conhecido. Eu até conto isso, eu fui à Amazônia, até quando o Sul vai à Amazônia, né? E chegamos lá, 2 horas depois, a Assembleia de Matias estavam dando um voto de elevador para a minha presença lá, eu nem sabia. Por quê? Porque eu ia no Brasil inteiro, aquela história que eu digo, eu conheço Londrina, Sentido, Paraná, Palma, Brasil a metro e o mundo é quilômetro, né? Isso ninguém diz isso, não é snobismo, entendeu? Então eu percorri o Brasil inteirinho, quer dizer, fui em reuniões em Recife, Fortaleza, não tem uma capital que eu não tivesse, mas sempre trabalhar. Uma vez eu saí de Londrina para ir a São Paulo, comemorar os 500 anos, 50 anos da Sociedade Rural Brasileira, fui com Horácio Coimbra, aí o São Paulo fechou, sabe onde é que eu fui bater? Salvador, na Bahia, jantar lá com o governador da Bahia, quer dizer, de São Paulo, foi para lá, no dia seguinte eu fui em Alagoas, assisti o título estadual honorário do presidente do IBC, quer dizer, de Londrina eu estava, no dia seguinte já estava em Alagoas, aí voltei sozinho de avião. O assédio das pessoas para ter o espaço no jornal, do político para ter sua projeção, como é que o senhor tratava desses casos? Como é que o senhor procurava dimensionar isso? Eu corri atrás dele, tem até uma história interessante, passou um cidadão lá na rua, eu gritei, para, do deputado Rui Cunha, que era deputado, sabe? O que você quer? Não, eu quero notícia, porque é um cidadão de Curitiba, um deputado. Ele diz, olha, não é pejorativo o negócio, não, mas em Curitiba, quando a gente chega no jornal, você se esconde quando leva notícia, e você corre atrás, só vale quem é notícia, não é isso para mim, não é criticando ninguém, entendeu? Então eu sempre, quando chegava alguém, eu devo ter ido 10 mil vezes no aeroporto de Londrina, não chegou uma autoridade em Londrina que eu não estivesse junto. E às vezes quando chegava o governador, os meus muito amigos levavam os recortezinhos das críticas do governador, inclusive o Ney Braga, e eu chegava e entrava, assim, quando o Ney começava a olhar, eu já tomava do Ney Braga, já trocava de assunto, já fazia malabarismo, né? Porque para aguentar esse meio poluído, né? Não é fácil não, né? Ora, eu fazia isso com toda a sinceridade, muito espontâneo, mas que era para desmanchar qualquer coisa mesmo. Senão... O jornal sempre foi o seu cartão de apresentação, sempre o senhor levava o exemplar junto? Sempre levava o exemplar junto, quando dependia 10, 15, quando eu ia para o exterior, eu levava 200 exemplares, porque lá não paga excesso de bagagem, né? Mas eu sempre levava, eu estava em Brasília, já no tempo da Revolução, eu digo, vou fazer uma onda aqui. Peguei o jornal, joguei no Palácio da Alvorada, embaixo, né? A metralhadora começaram a mexer lá, já tinha corrido lá. Eu fiz isso que eu ia para a presidência da República, eu era convidado. Uma vez eu fui convidado, tinha 3 pessoas convidadas para a presidência do presidente italiano, Giovanni Gron, que me condecorou, né? Não foi naquele dia, foi em São Paulo. Aí cheguei no Rio de Janeiro, era só com casaca, mas eu tinha levado o meu smoker. Digo, eu não vou vir de Londrina para o Rio de Janeiro, eu tinha permuta de avião, permuta de hotel, só ficava em hotel de 5 estrelas. Até hoje fico, né? Bom, aí digo, bom, tem que ver uma estratégia. Aí eu botei o meu smoke e cheguei mais cedo. Aí o cidadão me joguei o convite fora. E você que vai fazer o quê? Eu sou garçom, digo, vou entrar. Aí eu entrei, aí falei com o presidente da República, falei com todo mundo. O negócio meu era entrar, né? Era só com casaca que entrava. Aí eu digo, vou ter que entrar. Então eu botei o meu smoke bonitinho, né? Você aí, digo, eu sou garçom, digo, vou trabalhar. Tive que ir meia hora antes lá esperar. Então eu fazia essa estratégia toda, sempre sem malandragem, né? Então a minha vida, realmente, a comunicação minha, o que é que é? Eu tenho um pouco de, posso dizer que até de vocação para ser comunicador, não tenho nem dúvida, né? Mas eu faço porque eu tenho interesse, eu não vou no lugar para ser um só. Se for para um só, eu não vou. Eu chego, faço bagunça mesmo,
Se precisar jogar café em cima do vestido da primeira dama, eu jogo. Não é jogo, eu faço de conta, né? Para ficar marcado. Isso é brincadeira, mas eu faço muito, né? Eu estava em São Paulo, um cidadão que cobra $5.000 fazer uma palestra, tinha 1.000 pessoas no Matsudi Plaza. Ele diz assim, a pessoa tem que usar 80% na vida dele na dedicação ao trabalho, à sua profissão. Senão não vence, 80%. E repetiu, e 20% pensa no passado e no futuro. Aí eu levantei a mão. Professor, eu já até conheci ele. Eu estou de acordo com os 80%. Eu também uso 80%, só que os 20% eu penso nas meninas. Aí foi aquela gozação, né? Entendeu? Passado e futuro, já era, né? Entendeu? Então eu faço essas coisas porque é lance, né? Eu fui, nós recebemos o título de 21, entre os melhores 21 jornais do Brasil, sabe? Em São Paulo, Matsudi Plaza. Aí estava o Altino, o Exaltino da Macaneres, ele era mídia, né? E nessa altura ele já era vice-presidente, já era graúdo, né? Ele estava na banca do julgamento, né? Aí ninguém foi falar, tinha 400 pessoas, quer dizer, tinha o pessoal do Estadão, ninguém quis falar, eu vou falar nessa droga aí já. Aí foi falar lá, digo, olha aqui, eu vou contar primeiro uma história que o Altino tinha me dito, que agora a milanesa é técnico, é na computação, agora não tem mais dizer que tem tanta circulação, agora é tudo no técnico. E a Folha de Londrina está em primeiro lugar dos proprietários de carro. Quer dizer, o Estadão tinha 20% que tinha carro, ali o Estadão, e a Folha de Londrina é 60%. É lógico que Londrina era mais, que praticamente era só a Folha, né? Vamos ser sinceros. Mas não era só, era na região. Aí eu falei com o Altino para ele fazer o anúncio do lançamento do Chevrolet na Folha. Ele disse, não, é só para a capital. Aí eu disse para ele, olha, Tino, eu levei 20, fazia 25 anos antes, eu levei 25 anos para mandar você a puta que pariu, eu vou mandar agora. Foi aquela gozação. Bateram palma e me cumprimentaram. Olha, disse que era tudo certo, só depois, o técnico, o meu era melhor, como é que não vai anunciar? Essas coisas tudo eu faço mesmo. Fiz, e o ministro, por exemplo, eu chegar no ministério, eu quero falar com o ministro, mas o senhor marcou o dia? Eu não marquei coisa nenhuma. Se não for hoje, amanhã vai ter outro ministro. Por quê? Porque nós vamos falar com o presidente trocar. Vai falar na brincadeira, né? Já fiz algumas vezes isso, ia lá com o Delfim Neto, não pode falar, então é no elevador. Aí eu pegava o Delfim no elevador, ficava com ele 10, 15 minutos, enrolava ele lá, fazia opção de coisa. Se eu faço isso, não é exibicionismo, porque é um meio de você penetrar. Vamos então para o intervalo? Conversa conosco hoje o jornalista João Milanês, contando a história da fundação da Folha de Londrina. Já voltamos logo depois do intervalo. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense. Hoje a participação do jornalista João Milanês, fundador do jornal Folha de Londrina. Seu João, um fato importante na história do norte do Paraná. Em 55, julho, a grande geada, né, que devastou aquela região, muita gente que perdeu tudo de uma hora para outra. Como foi isso para o comércio, para o jornal, para o norte do estado? Isso eu não tenho a dúvida que foi assim, foi tipo um velório. Foi uma coisa incrível. Em Açaí teve japonês que suicidou-se, porque ele tinha tudo no café. O Paraná tinha 1 bilhão e 600 milhões de pés de café. 100 mil pés de café já é um fazendeiro, não é isso? Hoje nós temos uma pessoa que tem 6 milhões de pés de café, mas foi uma coisa terrivelmente. O Germilo Nardelli deve ter perdido, ele tinha 17 milhões de pés de café, deve ter perdido mais de 15 milhões de pés de café. E naquela época houve um aumento do café, quer dizer, foi assim que estou dizendo a você, que repito, teve um fazendeiro em Açaí que ficou apavorado e suicidou-se, porque todos eles tinham compromisso com os bancos, né, o Banco do Brasil principalmente, né, e eles então perderam tudo. Quer dizer, houve uma paralisação total e todo mundo dizia que ia sair de Londrina. Nós tivemos lá uma noite no Country Club, já estava ameaçando outra geada para acabar com um pouquinho mais. E os cidadãos, eu vou embora, vou para São Paulo, montar isso, outro vou para aquilo. Aí perguntaram para o João Milanês, onde é que você vai? Eu vou lugar nenhum, que aqui é o melhor lugar do mundo. Então nós resistimos todas essas coisas, foi uma coisa realmente terrivelmente, né? Aquela história que eu disse ainda há pouco, que nós produzimos 25 milhões de sacas de café limpo, você imagina? O Paraná, São Paulo produzia 1 milhão, 2 milhões de sacas de café. O Paraná foi o primeiro produtor de café do mundo, né? Por mais, tanto que Londrina chamava-se capital do café. Quer dizer, foi uma coisa terrível, as pessoas não sabiam o que fazer mais, o comércio, parou tudo. Foi uma coisa terrível. E o jornal também sofreu, nem tenha dúvida. Quer dizer, os impactos da geada foi muito forte, né? Quer dizer, porque só tinha café. Você tinha de Jacarezinho, por exemplo, até mesmo de Santo Antônio da Platina, até quase Cascavel, Umuarama,
dá 300 e tantos quilômetros, daqui a Londrina, só cafezais, só. Isso tinha impacto sobre toda a economia. Sobre toda a lógica, era base isso, quer dizer, o café transportava, o café tinha armazéns, catador de café, funcionário, quer dizer, o café, a mão de obra do café é uma coisa, tanto que nós perdemos 1 milhão de mão de obra por causa do café. De cara, o Paraná perdeu 1 milhão da sua população. E falando sobre isso, na sequência da história, nas décadas seguintes, em 75 teve outra geada, depois houve a substituição das culturas, o café foi perdendo espaço, perdeu grande parte da população, teve cidades que ficaram desertas. O norte do Paraná mudou muito nessa fase. Nem tem dúvida, mas aí despertou também o norte do Paraná. Aí nós começamos a diversificar a nossa agricultura. Tanto é que nós temos até hoje 12 produtos da agricultura, quer dizer, quase um por mês. Por isso que o Paraná quase não tem época de paralisação, porque cada mês quase tem uma produção. Tem algodão, a soja, e nós éramos o primeiro e o segundo em mais de 6. Entendeu? O primeiro e o segundo do Brasil. Quer dizer, o Paraná é um estado até hoje muito agrícola, só que diversificou. Aí veio a mecanização, mas nós, voltando à história, saíram do Paraná mais de 1 milhão de habitantes que trabalhavam no café, porque o café, cada 20 alqueires, era quase 5 famílias. Geralmente uma família cuida de 3, 4 mil pés de café. Foi uma coisa, perca terrível, né? E hoje o Paraná, agora, só para mais um dadozinho, vamos falar neste ano agora nosso, né? 1998, está voltando um pouco de café. Porque o Paraná é o produtor que tem um bom café. Quer dizer, naquela época o café não era considerado bom porque era colhido, era de muito café. E você não tinha pano para colher em pano. Hoje se colhe em pano. Na época era tudo na base, até na vara, até batia com a vara para colher café. Era um assassinato até, né? Tinha pé de café no norte do Paraná que dava um saco de café. Enquanto São Paulo dava 60 sacos por 1000 pés, nós dava 300. Havia nessa riqueza que surgia lá também a ostentação? Como é que o senhor sentiu isso na sociedade londrinense? Isso não tenha dúvida, subiu muito na cabeça. Os Cadillac vindo dos Estados Unidos circulavam em Londrina, quer dizer, hoje subiu dos londrinenses demais, né? Não tenha dúvida, um cidadão chegava lá em Londrina, sim senhor, muito bem, eu vim aqui para ficar com vocês, vim para trabalhar, estava a pé, uma semana depois já estava de jipe, na outra, talvez 20 dias, estava de carro, na quinta semana ele estava na polícia já respondendo alguma coisa, né? Estão me perseguindo, estava crescendo muito, isso teve muito disso, entendeu? Os maiores vendedores do Brasil iam para o norte do Paraná, porque lá depois começou a vender o loteamento, vender terra, fora da Companhia Melhoramento, quer dizer, a Companhia Melhoramento deu fama, e o pessoal que comprava achava que estava comprando a mesma coisa da Companhia Melhoramento. Então fizeram esse loteamento terrivelmente, vendia, uma coisa... Muita gente, quando via o corretor chegar, que estava escrito lá, a cidade, né? Não vou citar a cidade, se escondia até debaixo da cama para dizer que não estava, de medo do corretor, porque o corretor botava o mapa no chão, é uma técnica para vender, sabe? Eu não vendia terra, não, né? E sentava no mapa, e o comprador, que chamava de jacura, ficava com a cabeça baixa, até ficar tonto. Quando ficava tonto, ele começava a assinar duplicata, né? Era um trabalho intenso. Chegaram a oferecer terra para o senhor pensou também em investir em outras áreas ou sempre ficou com o jornal apenas? Sempre jornalista do governo. Moisés do Pião, eu me dava, eu não sou amigo, é bobagem dizer, né? Mas uma vez, o Milanês, eu vou te dar uma área de terra. Eu disse, governador, eu já trabalhei na roça, não quero terra. Mas não é para você cultivar, é para você vender. Digo, olha, a terra para mim não é um instrumento de especulação. O Papa disse isso, inclusive, entendeu? É um instrumento de produção. Eu nunca quis. O Adolfo Vieira Franco me mandou escriturar. Eu fui em Cascavel, cheguei lá de madrugada, às 8 horas da manhã, 9 horas, o engenheiro que localizava as terras estava dormindo. Aí disse, Milanês, eu vou ver, olhou o mapa, eu vou te localizar em Laranjeira do Sul. Aí uma terra, outra era 500 alqueires, aí era para 100 alqueires. Eu não vou plantar laranja, não, filho de onda, né? Nunca mais fui lá e nem quis mais nada, nunca quis nada de terra, porque o cidadão tem que fazer uma coisa bem, se puder, o bem ou mais ou menos bem. Não adianta fazer 1000 coisas, né? Eu sei da história de muitas empresas que fizeram análise, tinha 50 empresas, você pode ter 10 só, porque não casam com a outra, ficou com as 50 e depois ficou com nenhuma delas. Isso é uma coisa histórica, né? Não é bem inventar, não é inteligência, é estatística. Então eu sempre lutei para o jornal, quer dizer, para mim a minha grande luta foi o jornal e está sendo até hoje, é lógico, tudo que eu faço é em função do jornal. Nas reivindicações do norte do Paraná, o jornal acabava polarizando essas reivindicações. O norte sempre reclamou muito, e isso vem já de muito tempo, do esquecimento da capital, né? Década de 40, de 50, nem estrada existia para ligação norte-sul. Como é que o jornal trabalhou por isso, a Folha de Londrina? Isso eu não tenho a dúvida, porque Curitiba se dizia que era um país diferente.
E a Folha de Londrina fez alguma, não era campanha, alguma notícia, que o bom era se anexar São Paulo, porque nós tínhamos ligação com Ourinhos, tinha acesso asfalto, mas não tinha ligação com a capital. 8 anos depois eu vim de carro para Curitiba, a de estrada, o Cerne, o cara ficou tudo empipocado de pedrinha, levar 11 horas para vir até aqui. Quer dizer, nós estávamos isolados. Então, aí começou, quer dizer, o governo Ney Braga, podemos dizer, antes e depois do governo Ney Braga, que iniciou e terminou a estrada do Café, que não é uma estrada bem traçada, você sabe disso, não tem nem acostamento, mas foi uma estrada que trouxe a ligação. E aí veio as outras coisas, quer dizer, a Universidade de Londrina foi uma guerra terrível, o jornal participou, publicava a manchete, até o Dom Geraldo Fernando, nosso arcebispo, dizia, Milanês, está muito forte, não, a Folha não abre, a Folha, o Norte Paraná não abre, não é a Folha, não abre mão da sua universidade. O Instituto Agronômico, eu falei com o Defim Neto, Reis Veloso, Patini de Moraes, né? E falei com o Cirne Lima, lá em Cubatão, nós todos lá em Cubatão, eu dizendo, nós precisamos ter um instituto, porque o Paraná precisa produzir, às vezes não produz, não sabe nem por quê. Estão mandando adubo do Presidente Prudente de tijolo, moía tijolo e vendia para nós. Não tinha nada. O Instituto Agronômico foi uma briga muito grande da Folha de Londrina, toda a criação da Diocese de Londrina, porque Londrina, assim, ele criou uma fama, aliás, dizem essas coisas, me perdoe, né? Os nossos curitibanos, que quando deu aquela grande geada, eles acharam assim, foi uma beleza, porque tirou orgulho dos norte-paranenses. O norte tinha a fama de ser orgulhoso, ser metido, entendeu? E às vezes era mesmo, né? Não tem a dúvida nenhuma, metido, né? Então, para você ver qual era a ligação nossa com o Paraná. Quer dizer, o Ney Braga que fez a ligação conosco. Aí começamos a criar as faculdades, aí criou Jandaia do Sul, Apucarama criou um curso, Jacarezinho. Hoje nós temos vários cursos, porque Jacarezinho que devia ter sido a cidade cultural, mas perdeu a oportunidade. Eu fui convidado uma vez para o Rotary Club, né? E lá eu disse isso, me bateram palma meia hora lá, tanto que era verdade, né? Quer dizer, mas deixaram. Então Londrina que começou a vida cultural, foi de Londrina, através das universidades. E a Folha de Londrina sempre esteve junto. Eu fui mais de 100 vezes para o Rio de Janeiro, reivindicar com os ministros da Fazenda, ministro da Agricultura, as coisas do Norte do Paraná. Ministério do Transporte para as estradas, quer dizer, foi uma coisa guerra. Quando eu cheguei aqui, não tinha um palmo de estrada asfaltada. Você imagina que em Londrina nós éramos exilados, porque o aeroporto não era asfaltado. Quando chovia, parava tudo. Chegou até a cair um avião lá, matou gente, inclusive, porque não tinha nada. Então, as reivindicações da Folha de Londrina foram sempre ligadas, mas eram as reivindicações do Norte do Paraná. Quer dizer, aquela história, a cidade que tem um jornal, que criou uma personalidade, tem um Lemon que dizia que 60% do progresso de Londrina teria sido da Folha, que é o edifício Bosque, que está a Folha até hoje, foi o terceiro edifício de Londrina, e tinha um edifício Tóquio parado. Ele deu o arranque, construiu, fez propaganda e foi embora. Pelas posições que o jornal tomava, o senhor teve até alguns desentendimentos com o governador Ney Braga, por exemplo, alguns momentos assim de dificuldade de relacionamento? Sim, já teve, é lógico, porque é lógico, os governos, como todos, querem só para eles, né? Eu sou amigo do Ney Braga até hoje, tanto que ele liga, até ele liga para mim, do Ney Braga, Paulo Pimentel, o Richard, eu me dou com todo mundo, só que o jornal é diferente, o jornal não deve estar junto com a política, né? O jornal faz o que deve, que o povo quer. E o governo não é sempre o que o povo quer. O Ney Braga já chegou a me xingar, aquela coisa, depois me pediu desculpa, né? Já fez, você está fazendo notícia lá, não sei o quê, contra fulano, contra a universidade. E não era, mas nós nunca fizemos notícia contra ninguém. Nós só divulgamos. Eu sempre dizia, se nós fosse dono da notícia, não precisava pagar agência de viagem, aliás, agência de notícia, pagar redator, não é isso? Então as notícias são colhidas, né? A notícia é quando acontece. Sendo amigo de todo mundo, andando, circulando, tendo tantas amizades, e quando o senhor tinha que publicar uma notícia ruim sobre determinado deputado, sobre determinada pessoa que tinha feito alguma coisa errada, como é que o senhor administrava isso e a pessoa ia tentar buscar que aquilo não fosse divulgado? Eles até diziam, houve um caso de um secretário que saiu da secretaria, foi uma confusão muito grande no governo, né? E eu estava em São Paulo, aí o governador disse, Milanês, quando acontece alguma coisa, ele foge para São Paulo. Mas não era nada, era coincidência. Aí eu explicava muito bem e reexplicava e não contestava. Porque quando dois não querem, um não faz, né? Eu pedia desculpa, você desculpa, eu também não gostei da notícia, mas a notícia houve, infelizmente nos cobra a notícia, e o jornal está aí para isso, nós não fazemos isso por vontade, muitas coisas que saem no jornal eu não gosto que saia também. Eu fazia malabarismo, né? Bagre, dizia que era bagrinho, né? Que não aliso, né? Mas não era nada por aquela história que eu digo, eu nunca perdi a minha personalidade. Agora, jornalismo não tenha dúvida que é difícil você
conviver com a pessoa e fazer jornalismo. Geralmente, agora que os jornalistas estão saindo um pouco, mas antigamente os diretores de jornal, você ir para falar com o Mesquita em São Paulo, que eu convivi até um pouco com ele, e com o pessoal de lá, é mais difícil que falar com o presidente da República, eles eram castelados, porque eles não queriam sair na rua porque era até apedrejado. O movimento militar de 64, o jornal sofreu com isso, encolheu um pouco com a pressão, a censura. Como é que foi a presença da censura? Isso não tenha dúvida que foi 20 e poucos anos de atraso no Brasil, não tenha dúvida que a democracia, eu até faço uma comparação rápida com a ditadura de Portugal e da de Espanha, que eu frequentei as duas. Frequentei não, convivi lá, fui várias vezes, tive com Salazar, tive com Franco. Portugal e a Espanha era pobre. O dia que deixaram de ser ditador, viraram rico. Hoje estão no mercado comum. Quer dizer, o atraso que a ditadura fez para com os brasileiros foi muito grande. Quer dizer, as lideranças ficaram todas... Todo mundo fez feito uma pesquisa, todo mundo tinha medo. Eu tinha medo de sair na rua, porque eu nunca tive medo de nada. Eu sou uma pessoa, não é que tenha coragem, eu sou uma pessoa real, né? Mas eu tinha medo também, eu fui várias vezes, quiseram me prender, inclusive. Sabe? Só foi fichado, né? Foi fichado, é lógico. A Clara Brima, que escrevia para nós, o Camburão foi lá para buscá-la na Folha, eu digo, ela não vai no Camburão. Ah, mas nós somos autoridade, nós somos isso. Eu me dava com o companheiro, ela vai, mas comigo, porque ela não é uma senhora para se colocar no Camburão. Ela é uma senhora distinta, tem curso superior, você sabe, ela é comunista, aquela coisa, comunista para nós não vale nada, aquela coisa, pois é, mas para mim vale. Então tá muito bom, pode vir, vem aqui, Clara, entra comigo, entrou comigo, entreguei lá na polícia, mas no Camburão ela não vai. Até hoje a Clara ainda vive, ela escrevia, ela era vermelhinha. Vermelhinha não sei porquê, né? Porque os comunistas brasileiros, se chamava de as comunistas festivas, né? Tomava essa Royal Salud lá e era comunista, nem sabia o que era comunismo, né? Eles contam essa história, que o Jabor conta isso, que eles queriam fazer o movimento, aí foram ver, não sabia por que movimento ia fazer, né? Aquela história do Brasil entrar na guerra, né? Aquela história séria. O Brasil vai entrar na guerra, e o quê? E se o Brasil ganhar a guerra, o que ele vai fazer, coitado, né? A preocupação não era ele perder a guerra, ele ganhar a guerra. Então, os comunistas brasileiros também eram mais ligeirinho, né? Então eu tive problema muito sério. Quando o Haroldo Pérez renunciou, nós publicamos manchete, o Buzaide mandou prender todos os jornais e todos os carros do jornal que tivesse na rua. Quer dizer, nessa altura não tinha mais nenhum na rua, estava tudo escondido, né? Mas não tenha dúvida, a ditadura foi um atraso terrível, né? Foi um atrofiamento da mente, um atrofiamento da inteligência, né? Nem tenha dúvida. Vamos então para o intervalo comercial, já voltamos conversando com o jornalista João Milanês, aqui no programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação do jornalista João Milanês, contando a história da fundação do jornal Folha de Londrina. Sr. João, os momentos difíceis, por exemplo, o senhor combatia os grileiros que estavam lá trabalhando no norte do Paraná, que estavam vendendo terras que já estavam vendidas, também contra o jogo do bicho. O senhor passou por momentos complicados como jornalista? Nem tem dúvida, eu sempre brinco com muitos jornalistas que nunca foi processado, nunca foi ameaçado de morte, principalmente o jornalista do interior, né? Ele é mesmo um soldado que nunca deu um tiro, entendeu? Um tiro não é de gente, não, né? Isso não tenha nem dúvida. Muitas vezes eu recebia carta, você vai, para com isso, falar de grilo de terra, você vai dormir de pijama de madeira. Eu muitas vezes eu ia para uma rua para casa, outro dia ia para outra rua, eu me prevenia, não tenha dúvida nenhuma. O jogo do bicho também, o cidadão pagava R$50, não sei quanto é que é hoje, sei que é dinheiro comprido para me cortar um pedaço da orelha, né? E quem me salvou foi o semáforo em Londrina, porque Londrina sempre foi uma cidade metida, né? Tinha semáforo em Londrina desde o começo. E quando eu percebi, eu estava de carro, que vinha alguém me seguindo, o semáforo fechou para eles, quando eu passei, fechou. Eu percebi, dei uma volta, me escondi e saí com o carro, o ladrão foi atrás de mim e não me achou mais. Quer dizer, ele tinha um contrato para me cortar um pedacinho da orelha, entregar e pagava R$50 mil naquela época, um pedaço da orelha minha. Mas eu me salvei até a minha orelha. Se tivesse sem orelhinha hoje, é porque tinha acontecido. Então, ameaça de pessoas dizer, vem no meu bar aqui, tem gente esperando você, às vezes tem até uma menina que quer conhecer você, eu estou indo para aí. Conversa aí é coisa nenhuma, eu sabia que era uma emboscada, não tenha dúvida. Fui assim de cara, assim ameaçado com um revólver no peito, não aconteceu nenhuma vez.
Agora, eu sempre tive muita proteção, eu sou muito religioso também, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou meio Rosa Cruz também, acredito muito na proteção de Deus. Eu até digo, eu fui destinado, quer dizer, Deus me destinou, me chamou para mim fazer essa função. Tem muita gente que desde pequenininho quer ser, né? Mas eu não, eu fui chamado. Então a minha vida realmente, ele está muito ligada à proteção que eu acho que eu tive. Quer dizer, se eu morrer amanhã, perguntar o que eu quero, eu agradecer tudo, que o cidadão que veio no cabo da enxada, conhece o mundo inteiro. Já tive na Casa Branca, tive com o John Kennedy, com Eisenhower, tive com o Gronk, tive com os presidentes alemão. Fui 5 vezes a convite do governo alemão, 5 vezes. Aí perguntei, agora o ano passado já fui outra vez, chega, né? Perguntei quantas vezes o jornalista era convidado. Milanês, o máximo 2. E você? Ah, você é especial, porque eu já conheço todo o pessoal de turismo da Alemanha que é recebido lá no aeroporto, sempre por pessoas. Cada cidade muda, porque é diferente dos outros países. Né? Nos Estados Unidos nós ficamos 28 dias com o mesmo guia que era brasileiro. Todo mundo brigou com os guias, menos eu, né? Que eu não brigo com ninguém, coisa nenhuma, né? Então, a história voltada à tal de revolução, não tenha dúvida nenhuma, que foi um atraso de vida muito grande. Né? Uma coisa bastante rara é um fundador de algum órgão, de alguma empresa, permanecer por tanto tempo na direção, como o senhor já tem 50 anos Sim. à frente do jornal. Isso é boa, como dizem os teus amigos, uma boa pergunta, né? Só, meu caro amigo telespectador, só 3% no mundo é que completa 50 anos como mesmo fundador. Só 3%. 80% das empresas no Brasil e 70% nos Estados Unidos. Você vê que, vamos falar no mundo, né? Não chega a 2 anos, sabe o que é isso? 80% no Brasil e 70% nos Estados Unidos não chega a 2 anos. Quer dizer, 50 anos, 3%, e 70 anos, 1%. Se nós analisarmos, em Londrina tem a Garcia e a Folha só. Você vê como é que é difícil a fragilidade humana. Por quê? Porque o cidadão começa a se locupletar, começa a querer ter mais coisa, começa a querer pisar em cima dos outros, se puder ter vantagem, entendeu? Aí perde no campo e no espaço. Então a Folha Londrina tem muita história, quer dizer, só mais uma pequenininha que eu conto, chegou sexta-feira à tarde, era para chegar um caminhão de papel para fazer o jornal domingo. E no sábado não tinha papel para domingo. Eu peguei um avião cedo, que era um Convair, fui a São Paulo, os armazéns da Companhia de Melhoramento, companhia de Itajané toda fechada, falei com o Barali, que era o meu amigo, que era o gerente geral, fui lá, abri o armazém, peguei 2 bobinas de papel, taquei no avião e fiz o jornal de domingo, que era 6.000 exemplares já. Você entendeu? Quer dizer, você vê como é que um sábado, você chegar em São Paulo, armazéns fechados, tudo fechado, um sábado, pegar 2 bobinas aí, carregou uma bobina de papel, já tinha a escada lá rolante que ele levava. Na outra voltou. Ah, vai amanhã, a bobina precisa duas bobinas, que era rotativa alemão, tinha 2 bobinas. Ah, mas não cabe. Ah, cabe sim. Eu peguei um alicate, dizendo como é que é a história do Colombo que bateu o ovo para ficar em pé, né? Eu peguei o alicate e desenvolvi tudo que eu sabia, quando eu fui carpinteiro, sabia qual era a largura da porta, né? E carreguei a bobina, cheguei às 3 horas, fiz o jornal, encarreguei um caminhão segunda-feira cedo, segunda-feira à noite estava em Londrina, fiz o jornal. Quer dizer, imagina se fosse outro, quer dizer, um sábado, né? Eu não teve outra dúvida. Fui embora para São Paulo e carreguei o papel e fiz o jornal. Além do jornal, o senhor se dedicou a outros veículos, criou 3 estações de televisão, a TV Curitiba aqui em Curitiba e também em Cascavel, TV Tarobá, TV Londrina, a FM da Folha. O senhor chegou a morar, inclusive, em Curitiba, mas não se adaptou com a cidade? Não, lógico, eu morei em São Paulo um pouquinho também, um pouquinho até no Rio. Porque eu casei, me separei, as coisas... Hoje é normal, naquela minha época, faz quase 15 anos, era um escândalo até. Aí eu fiquei em São Paulo e vim depois para Curitiba, e a TV Tarobá já tinha, entendeu? Eu fiz coincidentemente que me convidaram para montar, não era meu desejo, com toda a sinceridade. Hoje a TV Tarobá faz serviço até para Globo, não sei se você sabe disso, o melhor carro digital é a TV Tarobá, custou 1.800.000, você monta uma televisão hoje por R$500.000, custou 1.800.000. E as rádios de Londrina também ninguém queria concorrer, porque não tinha rádio FM, e a concessão era SM, aí eu concorri, ganhei, e a TV Londrina, que até é meia nova agora. Mas o meu negócio, realmente, sempre foi jornal, e será jornal, porque é lógico, está lá, a TV Tarobá, nunca recebi nada lá, é uma televisão poderosa, podemos chamar, né? Hoje tem um capital muito grande. Agora, eu nunca trabalhei em função do lucro, nem em função da projeção, não era para ter mais alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa mais ou menos bem. Não estou nem aí, se eu morrer amanhã, só tenho que agradecer esse mundo todo, entendeu? Seu João, para fechar então, se fosse para dar um conselho para o jornalista que está se formando agora, que está começando e vai seguir uma carreira como o senhor, o que o senhor diria? O que foi importante? A dedicação, fazer bem feito, relacionamento? O que é que pesa? Primeiro, o jornalista, todo ser humano, vamos falar especificamente, tem que gostar bastante dele e da profissão dele.
porque aí você vai gostar do outro, de alguém também. Porque tem jornalística, nós, eu digo nós, que eu tenho carteira de jornalista, mas não sou intelectual, que eu já falo sempre isso aí, até demais. Mas sempre tem que desconfiar de alguma coisa, não é isso? Porque nós não podemos ir na conversa do cidadão. O cidadão conta lá uma história, você tem que analisar, tem que checar, né? Mas às vezes o jornalista é um pouco radical demais, não acreditar muito nos outros. Quando o cidadão mostra alguma coisa que fez, ele já fica, será que é mesmo, não sei o quê. Então o jornalista tem que se dedicar totalmente na profissão, procurar se aperfeiçoar o máximo possível, porque nós temos jornalistas hoje que ganham o que querem, sabe disso, né? Nós temos jornalistas, por exemplo, o Arnaldo Jabor cobra $10 mil para fazer uma palestra de 1h30. Ele não é, quer dizer, né? Então tem outros jornalistas, o Jamil Beto, que você sabe disso, né? Quer dizer, você não vai chegar lá, entendeu, companheiro? Mas você tem que procurar ser o máximo do melhor, para ter uma vida melhor e para viver bem e para ter tudo que você precisa, que é a mínima coisa que um ser humano tem que ter. Eu posso agradecer, né? A sua excelência. O Vili, eu que criei o Vili aqui, um grande amigo meu, começou na TV Londrina, aliás, Curitiba, desculpa, que foi a televisão, que foi escola também, não é isso? Você pode dizer que foi escola. Então um abraço para vocês e desculpa a minha conversa fiado aí. Muito obrigado pela participação. Participação hoje no programa Memória Paranaense do jornalista João Milanês, fundador do jornal Folha de Londrina. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.